E aí galerinha do Once, hoje começa um novo quadro no nosso canal, onde eu vou contar uma história, talvez uma história um pouco arrepiante, talvez. Mas eu vou contar a história pra vocês da Branca de Neve. Ai, mas eu já conheço essa história. Não, eu acho que você não conhece essa parte da história. E se você gosta dessas teorias, dessas adversidades aí, já segue a gente e compartilha esse vídeo com seus amigos para eles assistirem também. Foi no ano de 1501 que nasceu uma jovem alemã chamada Margarete. Margarete era uma princesa ali da Alemanha, né, que tinha uma madrasta chamada Elisabeth von Hansfeld. Sim, Elisabeth von Hansfeld. Pois é. Ela ali era a rainha da Alemanha na época, né? Ela já era madrasta da Branca de Neve, mas ela não era a mãe original dela, a mãe biológica no caso. Na época em que Margarete cresceu e teve idade suficiente para se casar, ela já era muito conhecida pela beleza dela. Ela tinha uma pele muito branquinha, como a neve, cabelos escuros como a noite e olhos claros como o dia mais aberto do ano. Margarete foi prometida por um príncipe da Espanha, né? O nome do príncipe era Felipe, né? Felipe II, que decidiu se casar com ela ali, como uma aliança entre a Alemanha e a Espanha. Mas, no dia do seu casamento, um pouquinho antes ali da cerimônia, Margarete foi encontrada morta. Sim, ela tinha sido envenenada por alguém. Muitos acreditam que tenha sido a madrasta dela, porém não foi comprovado que foi a madrasta, até porque a Espanha também considerava um pouco estranho casar ali o príncipe da Espanha com uma jovem alemã. Eles não eram muito de acordo com aquilo e ninguém sabe se foi alguém da Espanha que envenenou a garota ali. No conto original dos irmãos Grimm, a história fica um pouco mais macabra. Ali com a Branca de Neve, correndo, fugindo mesmo da madrasta, que sim tinha a intenção de matar ela no caso. E a madrasta dela não queria apenas o coração da Branca de Neve, ela queria os rins, os pulmões e outros órgãos que eram vitais, porque ela gostava de comê-los. Sim, ela era canibal, ela não era uma bruxa, não era uma feiticeira, não era aquela coisa mágica da Disney. Ela simplesmente era uma mulher muito ambiciosa e muito malvada e muito perturbada da cabeça, porque ela gostava de comer outras pessoas, e isso era uma coisa muito macabra, muito bizarra. E tanto que foi assim que ela matou o rei, se tornando única rainha, mas ninguém tem comprovação disso, é apenas uma teoria de fãs. No conto original dos irmãos Grimm, o príncipe ele não acaba beijando a Branca de Neve e salvando ela com o beijo do amor verdadeiro. Não, muito pelo contrário, ele vira a Branca de Neve de lombo e tira a maçã de sua garganta. Então eles não se conheciam, o príncipe apenas chega nela e fala: olha garota, vamos fazer uma técnica aqui e você vai desengasgar. E ela desengasga e sim, ela volta à vida. A vida sim, ela só estava engasgando e ela voltou ali a respirar normalmente. E possuída pelo ódio, pela imensa revolta de ter sido enganada e envenenada e quase assassinada pela rainha, pela sua madrasta, Branca de Neve decide se vingar da rainha má. Mas antes de a gente conhecer o final dessa história, desse conto aí, eu quero que você deixe o seu like se você ainda não deixou e se inscreva no nosso canal. Bom, possuída pela raiva, pelo ódio, Branca de Neve arquitetou todo um plano maléfico para simplesmente conseguir enganar a rainha e dominá-la. Ela enganou todos os guardas do castelo. Isso já passa a ser uma teoria ali da conspiração, uma fanfic criada pelos fãs, mas baseado na história original, claro. E eu só estou colocando alguns detalhes a mais ali que eu criei também. Ela invade o castelo ali, volta. Enquanto a rainha está dormindo, ela amarra um sapato de ferro ali na rainha. E quando ela acorda, a rainha fica um pouco perturbada, de tipo, o que está acontecendo? E os guardas, cansados daquela majestade cruel, arrastam a rainha para a Branca de Neve e a levam para um chão de brasas, onde a rainha é forçada a dançar até a morte, de seus pés borbulhando de fogo em chamas no calor daquele ferro intenso, ardente. Ela sofre e grita
sente muita dor até morrer, depois de não suportar mais tanta agonia nos seus pés e no seu corpo inteiro, que começa a pegar fogo também, de tão quente que está. E em meio a isso, Branca de Neve fomenta o chão de brasas, assoprando ainda mais, usando aqueles foles de assoprar para fazer ficar ainda mais quente, e ver a madrasta má gritando até a morte, e enfim assim assumindo o reino encantado. E nessa história você sente falta até dos anões, não é mesmo? Porque na história ali do desenho, aquela coisa bonitinha, a gente tem os anões. Em Margarete, né, na história de Margarete, né, lembrando que era a princesa da Alemanha que inspirou a história dos irmãos Grimm, existiam minas subterrâneas, né, claro, onde eles faziam as escavações. Porém, essas minas tinham túneis muito apertados, muito pequenos, e ninguém sabe por quê, mas era muito mais fácil que fosse assim. Então eles colocavam crianças para trabalhar naquelas minas. Essas crianças acabavam desenvolvendo algumas deformidades, algumas coisas, e eram taxadas de anões, mas na verdade eram apenas crianças sendo escravizadas ali pelo povo, pela população e pelo reino da Alemanha, forçadas a trabalhar e taxadas de anões. E os irmãos Grimm ali aproveitaram e colocaram 7 anões ali na história, e a Disney fomentou colocando os anões fofinhos ali no filme da Disney. E você, o que achou dessa história? Você acha que a Branca de Neve deveria ter sido assim? Você acha que vale a pena a Disney criar um filme de terror agora que temos o Star Plus para conteúdo adulto, contando várias histórias de terror, ou fazendo filmes de terror também para esses contos de fadas? Claro que voltada para o público adulto, é claro, porque seria muito pesado. Dessas histórias, que história mais você quer ouvir? De alguma outra princesa? Conta aqui pra mim.